Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal institucional da Consultoria GCA. Eu sou o psicólogo clínico Gustavo Albuquerque. Estarei com você aqui nesse encontro tratando de um tema muito delicado à nossa sociedade e às sociedades industrializadas de um modo geral. Estaremos com este vídeo e com este artigo encerrando esta série sobre o que é psicologia. No decorrer dos nossos encontros, estaremos desenvolvendo um trabalho agora voltados especificamente para as terapias psicológicas, ou seja, vamos falar de TCC, terapia cognitivo-comportamental, vamos falar de psicanálise clínica, vamos falar de outras abordagens que envolvem o campo da psicologia. Então você é o nosso convidado a apreciar e participar dos nossos próximos encontros. Neste nosso encontro específico, sem mais delongas, vamos trabalhar com vocês aqui um artigo muito bacana e um artigo muito completo de uma colega que ele vai falar sobre os sintomas da depressão, sobre o que é a depressão, como intervir num quadro depressivo, ou seja, um artigo muito completo para nós estarmos fechando esta série sobre a psicologia, ou melhor, o que é a psicologia. Portanto, vamos lá. Sintomas da depressão. Sintomas da depressão não se resumem apenas à tristeza, falta de apetite, desânimo e insônia. São também observados em um quadro depressivo. Apatia e falta de concentração, falta de memória, falta de vontade e falta de iniciativa são sintomas também de um quadro possivelmente depressivo. Os sintomas da depressão, diferentemente do que muitos pensam, vão muito além do sentimento de tristeza e estão relacionados com o desenvolvimento de sentimento de culpa, apatia, alterações no sono e mudanças no apetite. Por exemplo, vale destacar que eles variam muito de uma pessoa para outra, tratando-se de um problema de saúde muito complexo. Depressão é um transtorno mental que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, causando-lhes prejuízos no âmbito familiar, escolar e profissional. Em alguns casos, ela pode levar uma pessoa ao suicídio. Trata-se, portanto, de um problema de saúde grave, que merece atenção e necessita de acompanhamento especializado. Tópicos que trataremos especificamente nesse artigo. Quais são os sintomas da depressão? Quando procurar ajuda em caso de depressão, o que é depressão? Então, esses três tópicos nós passaremos a tratá-los a partir de agora. Quais são os sintomas da depressão? Muitas pessoas associam a depressão exclusivamente à tristeza. Entretanto, a doença pode se manifestar de diferentes formas, sendo um problema bastante complexo. Pessoas com depressão podem não apresentar os mesmos sintomas, os quais podem ainda variar em duração, frequência e gravidade. Elas podem apresentar sintomas leves, moderados ou graves. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, uma pessoa em um episódio depressivo leve apresentará dificuldade em continuar com um trabalho simples e atividades sociais, mas sem grande prejuízo ao funcionamento global do indivíduo. Já em episódios graves, a organização salienta que é improvável que a pessoa afetada possa continuar com atividades sociais, de trabalho ou domésticas. De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, são sintomas da depressão os que seguem: sensação de tristeza, autodesvalorização, sentimento de culpa, apatia, pensamentos suicidas, retardo motor,
dor, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, lentificação do pensamento, falta de concentração, memória, vontade e iniciativa, alterações no sono, insônia ou hipersonolência, ou seja, o indivíduo não consegue mais dormir bem, de forma que o sono seja reparador, ou este indivíduo passa a dormir demais, de forma que exacerba um sono normal e natural. Alteração do apetite, perda ou aumento do apetite. Ou o indivíduo perde ali a vontade de se alimentar. Por exemplo, aquele indivíduo que gostava de comer um pudim como sobremesa, depois do almoço, ele passa a não mais sequer almoçar, que dirá procurar a sobremesa. Já em casos extremos, o indivíduo almoça e come demais e depois se alimenta demais também na sobremesa. Então é um quadro exacerbado, isso aponta para uma certa reparação que o indivíduo está tentando fazer de uma ansiedade exacerbada, de um quadro depressivo, de uma tristeza acentuada que ele passou a sentir de forma repetida. Isso precisa ser observado e tratado. Alterações do apetite, como nós falamos, ela pode ser facilmente observada no ambiente familiar. Então é importante que o terapeuta, ou psicólogo, ou psicanalista, ou psiquiatra, ele tenha esse contato com um parente próximo que observa ali o dia a dia daquela pessoa, para que esse profissional ele possa ali fazer digamos assim, ter uma visão mais ampla do quadro clínico daquele indivíduo e fazer ali digamos assim, prescrever, uma metodologia de tratamento mais específica para o quadro daquele indivíduo. Isso porque o quadro depressivo ele varia, gente, de pessoa para pessoa. Então o tratamento que funciona com um determinado quadro, com um determinado indivíduo, pode simplesmente não funcionar com o outro. Por isso que é importante fazer a conceitualização do caso de maneira individual. Eu vou fazer essa conceitualização baseada na minha observação clínica profissional e nas informações que eu vou colher na anamnese, tanto do cliente, do paciente, quanto de pessoas próximas a esse indivíduo, para que eu possa ali estar prescrevendo um tratamento específico. Se for o caso, até indicar o tratamento medicamentoso com o acompanhamento de um psiquiatra. Aí seria o que nós chamamos de tratamento terapêutico conjunto, psicólogo e psiquiatra. Entendeu? Então vamos mais adiante. Diminuição do apetite e interesse sexual. Isso é fichinha, acontece muito nos casos de depressão. Pode também haver um aumento exacerbado dessa vontade excessiva de praticar sexo. Tudo isso precisa ser analisado dentro de um contexto, para que se possa conceitualizar, não de forma aberta, mas de forma estrita, de forma restrita, de forma investigativa, onde você possa ali estabelecer elementos a serem utilizados no tratamento desse indivíduo. Mal-estar, taquicardia, dor no peito, sudorese, queixas digestivas, dentre outros, Não podemos deixar de citar também que pessoas com depressão frequentemente relatam redução do prazer nas atividades que gostavam de fazer anteriormente, sentimento de medo e insegurança, sensação de vazio, pessimismo, sensação de que a vida não faz sentido e uma visão distorcida e negativa da realidade. Ou seja, o indivíduo no quadro depressivo, ele começa a observar o mundo à sua volta com uma lente muito peculiar, com uma lente muito própria, da cognição defeituosa depressiva. Cognição defeituosa esta que vai levar o indivíduo a enxergar realidades que são só dele, que não são realidades observadas num contexto mais amplo, mais macro, de pessoas vivendo as mesmas condições, as mesmas, digamos assim, os mesmos quadros de vidas diários. Então esse indivíduo, ele passa a usar uma lente que nós chamamos na psicologia, precisamente na TCC, lente da catastrofização. Na mente deste indivíduo passa agora a ser sintonizada uma rádio que nós chamamos de rádio
apatia, de medo, de ansiedade, de desprezo, de culpa e de outros fatores que desencadeiam essa apatia exacerbada e depressiva. Então, é muito importante a identificação desses quadros e o tratamento precoce, para que esse indivíduo ele possa ser o mais rapidamente reintegrado às suas atividades cotidianas normais. Vamos mais adiante. Quando procurar ajuda em caso de depressão? Esse é o nosso segundo tópico do artigo. Ao sentir sintomas de depressão ou perceber que uma pessoa sofre do problema, procure ajuda muito rapidamente. A depressão pode atingir qualquer pessoa, portanto, é importante que, antes de mais nada, esqueçamos aquela ideia de que esse problema nunca acontecerá comigo. Ao perceber a persistência de alguns dos sintomas listados no tópico anterior, é essencial procurar ajuda. Quanto mais cedo a ajuda for procurada, mais rápido o tratamento será iniciado e menos prejuízos à vida do indivíduo serão observados. É importante também incentivar pessoas próximas que passam pelo problema a procurarem ajuda especializada. Nessas situações, é fundamental conversar com a pessoa que está com depressão e informá-la sobre a necessidade de ajuda profissional. Além disso, saber escutar e acolher essa pessoa, deixando de lado qualquer julgamento e preconceito, é essencial. Em casos de emergência, como risco eminente de suicídio, procure uma emergência de saúde mental ou uma emergência médica com urgência. Isso é para ontem, tá, gente? Caso precise conversar, o Centro de Valorização da Vida, mais conhecido como CVV, oferece um apoio emocional e prevenção do suicídio 24 horas por dia. Você poderá entrar em contato com o centro sob total sigilo pelo telefone 188, anote aí, não esqueça, 188, esse número tem salvado muitas vidas. Para saber mais sobre esse serviço, faça uma pesquisa rápida no Google, Centro de Valorização da Vida, CVV, e você vai lá ter informações magníficas, extraordinárias, maravilhosas, de pessoas que vão estar lá dispostas a te ouvir, a te atender, a sofrer com você a sua dor e identificar ferramentas que possam te dissuadir da ideia de suicídio. Vamos mais adiante. O que é depressão? Esse é o nosso terceiro tópico. Depressão é um transtorno mental relacionado com fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos e que provoca prejuízos incalculáveis à vida de um indivíduo. De acordo com a OPAS, em todo o mundo estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram deste mal, da depressão. Componentes genéticos estão diretamente relacionados com a depressão, sendo estimado que eles representem, segundo o Ministério da Saúde brasileiro, 40% da suscetibilidade para desenvolver o transtorno. Além do fator genético, é reconhecido o papel de substâncias conhecidas como neurotransmissores, sendo observado o desenvolvimento da depressão quando há um desequilíbrio na produção delas. A noradrenalina e a serotonina são dois neurotransmissores relacionados com o desenvolvimento da doença. Além desses dois aspectos, eventos estressantes relacionam-se com a doença. É comum que a morte de um ente querido ou a perda de um emprego, por exemplo, levem a episódios depressivos em pessoas geneticamente predispostas. Apesar disso, vale salientar que essas situações podem provocar quadros de tristeza profunda, mas não necessariamente trata-se da depressão. No entanto, quando esses problemas tornam-se difíceis de ser
superados, é necessário ficar atento. Veja bem, nós estamos vivenciando um momento em nossa sociedade onde estamos vivendo aí um processo de readaptação social a um pós-pandemia, não é? E ainda estamos vivenciando algumas sequelas desse quadro pandêmico. Temos na sociedade brasileira e mundial milhares e milhares de pessoas que experimentaram a perda, o luto, não é? Por parentes que foram vitimados, acometidos da Covid-19 e, portanto, perderam sua vida. Então, nesse caso, nós observamos que o quadro de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eles aumentaram, digamos assim, de forma catastrófica na população brasileira. O censo do IBGE está em andamento, mas eu posso estimar para você que o censo do IBGE vai trazer informações de que o quadro de doenças psíquicas na nação, eles aumentaram tipo 200%. Isso por quê? Porque é óbvio que as pessoas que perderam parentes como pais, mães, filhos, tias, avós, esposos, amigos de trabalho, etc., experimentam um luto. E esse luto, ele precisa ser um luto saudável. Na psicologia e na psiquiatria, nós dizemos que esse luto, ele se estende aí de 30 a 90 dias no máximo, de maneira saudável, para que a pessoa ela possa absorver a realidade da vida e se reenquadrar novamente em uma normalidade do seu dia a dia. Se esse luto ele ultrapassa os 90 dias, a pessoa começa a se tornar uma pessoa apática. A apatia dela começa a gerar um dessabor, um desprazer com a vida cotidiana. Isso evolui para um quadro depressivo. O luto não é depressão. O luto é um processo natural que todo ser humano vai passar um dia. Agora, a extensão deste luto por mais de 90 dias, ele se torna patológico, ele se torna doentio, ele se torna depressivo. E é preciso o tratamento. Vamos mais adiante. É importante destacar que a depressão vai além de um simples tristeza. E que quando não tratada de maneira adequada e com a seriedade que merece, pode levar à incapacitação, afetando a forma como a pessoa se relaciona com as outras, trabalha e estuda. O tratamento da depressão é individualizado, ou seja, determinado medicamento ou terapia que funcionou adequadamente para uma pessoa não necessariamente trará benefícios para outra. Existe uma série de medicamentos que apresentam eficácia comprovada no tratamento da depressão, havendo, de acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, mais de 30 antidepressivos disponíveis hoje em nossa nação. Além de medicação, é importante destacar que a psicoterapia apresenta importante papel no tratamento do transtorno. Apesar de a eficácia comprovada dos tratamentos, muitas pessoas não recebem o atendimento adequado. Alguns dos fatores que atrapalham o acesso a ele são a falta de recursos, o diagnóstico incorreto e o preconceito em relação aos transtornos mentais. Vale destacar que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, e algumas universidades, tanto privadas quanto universidades públicas, oferecem atendimento gratuito para pessoas com depressão. Para saber mais sobre o tema deste tópico, procure pesquisar no Google ou na internet os serviços de saúde que atendem pessoas com depressão gratuitamente. Se você está no Rio de Janeiro, você tem ali a Universidade Estácio de Sá, no Campo João Shoa, no Rio Comprido, você tem a UERJ, você tem várias instituições que vão te acolher e que vão te dar esse tratamento de forma gratuita. Se você está em outro estado da federação, procure entrar no site das universidades, principalmente os cursos relacionados à saúde, como psicologia, como cursos de medicina e outros cursos relacionados
relacionados à saúde, mas principalmente esses dois que lidam com a saúde mental. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui nesse nosso encontro. Esse artigo é da colega Vanessa Sardinha dos Santos, está disponível na plataforma Brasil Escola da UOL e eu recomendo a leitura desse artigo e de outros artigos relacionados ao tema. É super importante desenvolvermos uma educação voltada para o campo da saúde mental, para que possamos identificar o quadro ou os quadros de saúde e de doenças psicomentais, para que possamos procurar profissionais rápido. Devemos fazer feito nossos colegas europeus, não é? Na França, por exemplo, na Espanha, em Portugal e em outros países da Europa, as pessoas procuram um psicólogo antes de adoecer. A psicologia nesses países ela é muito mais preventiva, não é? No Brasil é diferente. Ela nem é preventiva e na maioria das vezes as pessoas procuram igrejas pentecostais e neopentecostais para tratar aquilo que só a psicologia vai tratar. Devemos ter essa visão e esta sensibilidade. Muito obrigado pelo nosso encontro, por sua participação. Até o nosso próximo encontro.